Nessas últimas semanas, um fato curioso acabou chamando bastante atenção não só entre os fãs do mundo das lutas, mas também fora da nossa bolha. Até porque se trata do dia que um lutador brasileiro espancou um nazista dentro do UFC. E é exatamente sobre essa luta que eu irei falar ao longo do vídeo. Mas antes, caso você não me conheça, o meu nome é Juan e aqui no meu canal eu costumo falar sobre lutas. Aproveita e deixa seu gostei, se inscreve no meu canal que isso vai me ajudar bastante. E é isso, sem mais enrolações, vamos direto pro vídeo. Pois bem, pessoal, antes de falar sobre a luta em si, eu gostaria de apresentar os lutadores envolvidos e todos os contextos por trás dessa polêmica para que você possa entender toda essa história. E vamos lá, para dar início, eu gostaria logo de apresentar o personagem mais polêmico de toda essa história, que é o lutador norte-americano Bryce Mitchell. Uma figura que já era muito polêmica dentro do UFC, até porque ele já havia dado declarações afirmando que seus filhos não iriam frequentar a escola, até porque ele temia que eles se tornassem gays durante esse processo. Ele também já chegou para lutar com a Bíblia na mão, e para completar, esse cidadão ele ainda acredita que a Terra é plana. Pois é, e com essa breve apresentação, eu creio que já deu para você notar que esse camarada ele não bate muito bem da cabeça. E era exatamente por isso, por ser esse personagem bastante contraditório, que fez com que o Bryce Mitchell ele tivesse milhares de fãs. Ele era um lutador bastante querido dentro do UFC, até porque, vamos destacar, é fato que muitos fãs acabavam compactuando com esses seus discursos. Porém, toda essa simpatia que o Bryce Mitchell tinha com os fãs acabou indo por água abaixo a partir do momento que ele passou todos os limites da liberdade de expressão e durante um bate-papo no seu podcast ele declarou abertamente que apoiava os ideais daquele cidadão austríaco que comandou a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, que eu não posso nem citar o nome senão o vídeo cai. E caso você tenha ficado na dúvida, confira só o que ele disse. Sinceramente, eu acho que era um cara legal baseado na minha própria pesquisa, não na minha doutrinação de educação pública. Eu realmente acho que antes dele começar a usar metanfetamina, ele era um cara com quem eu pescaria. Ele lutou pelo seu país, queria purificá-lo, expulsando os judeus gananciosos que estavam destruindo seu país, que estavam transformando todos eles em gays. Pois é, velho, o camarada ele teve a cara de pau de simplesmente defender um dos seres mais perversos da história da humanidade, responsável por milhões de mortes durante a Segunda Guerra Mundial e principalmente pelo Holocausto, que foi o extermínio de milhões de judeus das formas mais cruéis que possamos imaginar. Pronto, após essas fortes declarações, o Bryce Mitchell ele deixou de ser um queridinho entre os fãs e passou a ser um lutador que todos desejavam que ele fosse brutalmente nocauteado na sua próxima luta. Aliás, vale destacar que muitas pessoas alegavam que o que ele merecia mesmo era ser demitido do UFC. A empresa não podia continuar permitindo que um cara desse continuasse carregando consigo a imagem da empresa. E eu particularmente estava nesse meio, eu não queria mais ver o Bryce Mitchell lutando no UFC, eu particularmente achei tudo isso um grande absurdo. Porém, numa coletiva de imprensa, o Dana White, presidente do UFC, foi perguntado sobre as falas do Bryce Mitchell. Em resposta, ele mostrou estar completamente decepcionado e desprezava completamente as falas do seu empregado. E ele ainda afirmou que isso foi um dos maiores absurdos que ele já ouviu em toda a sua vida. No entanto, ele também afirmou que o lutador, apesar disso tudo, ele não seria demitido do UFC. E sendo bem sincero com vocês, cara, que bom que ele não demitiu. Do contrário, essa história não teria tido um final tão satisfatório como houve. Mas eu já chego nessa parte. Por outro lado, quando toda essa polêmica estava em evidência entre os fãs, um lutador brasileiro estava chamando bastante atenção e vinha de uma sequência muito promissora nessa mesma divisão. E se tratava do brasileiro Jean Silva, um lutador nocauteador muito promissor que vinha de uma sequência de 4 vitórias dentro do UFC e todas elas por nocaute. E vale destacar que o Jean Silva também era conhecido por ser uma figura muito peculiar. Porém, nada comparado aos absurdos ditos pelo Bryce Mitchell. Enfim, na última vitória dessa sua sequência promissora, na entrevista pós-luta, o brasileiro Jean Silva aproveitou o momento e decidiu desafiar o Bryce Mitchell para uma luta. Confira só. Mas tem um cara que tá falando muita besteira, e se o Dana quiser que eu educo ele, só colocar o Bryce Mitchell aqui que eu faço isso. Pronto, após esse desafio, o Bryce Mitchell aceitou o pedido de imediato e dias após, o Jean Silva teve o seu desejo atendido e a luta entre ele e o Bryce Mitchell acabou sendo marcada por card principal do UFC 314. E após isso, os dois lutadores começaram a trocar muitas farpas nas redes sociais. Até porque o Bryce Mitchell afirmava que o verdadeiro Lorde era Jesus Cristo. Porque caso você não saiba, o apelido de luta do Jean Silva era Lorde. Enfim, o fato é que tudo isso aumentou ainda mais a rivalidade entre eles e, consequentemente, aumentou ainda mais as expectativas dos fãs para assistir essa luta. E para completar, o Bryce Mitchell, que não bate muito bem da cabeça, ele começou a afirmar que o Jean Silva ele estava possuído por demônios, pelo simples fato dele alegar que quando citou o nome de Deus, o Jean Silva ele começou a latir.
You barking up the wrong tree, motherfucker. Só que vale destacar que esse latido é uma das principais características do Jean Silva, né? Ele sempre fez isso durante a sua carreira. E após isso, as semanas foram se passando, a luta estava cada vez mais próxima e a impressão que dava é que essa rivalidade entre eles, a luta estava ficando cada vez mais pessoal. O clima entre esses dois lutadores de fato era bastante tenso, velho. E enfim, chegamos no dia da luta e é aí que a história começa a ficar bastante satisfatória. E agora, vamos falar sobre a luta em si. Logo no início da luta, o Jean Silva ele tentou tocar as luvas com o seu adversário, né, como uma forma de cumprimento e respeito acima de tudo. Porém, o Bryce Mitchell ele ignorou esse pedido completamente. E após esse feito, velho, a luta passou a ser um verdadeiro esculacho. Até porque foi um monólogo do brasileiro, o Jean Silva ele lutou praticamente no estado de flow e fez o que quis com o Bryce Mitchell. Os atletas estavam em níveis completamente diferentes. Até porque o Jean Silva ele levava ampla vantagem. E quando a gente passa a analisar a expressão facial de ambos durante a luta, a gente via que o Jean Silva parecia que ele estava lutando contra um lutador amador, contra um adversário qualquer. O cara estava lutando num ritmo de brincadeira, enquanto a expressão facial do Bryce Mitchell era de completo desespero. O cara estava completamente perdido durante a luta. E para quem pôde assistir a luta, o fato é que o Jean Silva ele estava praticamente escolhendo o momento o qual ele ia derrotar o Bryce Mitchell, seja por finalização, seja por nocaute, e foi o que aconteceu. Para coroar essa sua atuação com chave de ouro, o Jean Silva ele aplicou uma baita de uma finalização para cima do norte-americano. Foi um triângulo de mão que o Bryce ele não teve outra saída a não ser dar os 3 tapinhas. E mesmo tendo batido em desistência, o Bryce Mitchell acabou ficando apagado no chão. E o mais curioso de tudo isso é porque a gente tem que destacar que o Bryce Mitchell tem a sua especialidade na luta agarrada, enquanto o Jean Silva, sua principal especialidade era na luta em pé, era na trocação. Então, após o final da luta, a gente viu que o Jean Silva esculachou o Bryce Mitchell e ainda o derrotou naquilo que era a sua principal especialidade. Ou seja, o Jean Silva ele esculachou o Bryce Mitchell, ainda quando o adversário estava apagado no chão, ele começou a latir na sua cara. Sinceramente, cara, todo castigo pra ainda é pouco. E após esse resultado, velho, o público local, né, os fãs que estavam presentes na arena ficaram eufóricos. E o mais curioso é que todos eles começaram a latir em homenagem ao Jean Silva, né, que como eu disse é a sua principal característica. E pronto, velho, o Jean Silva fez uma performance espetacular, sua melhor atuação no UFC até então, e foi assim que o lutador brasileiro esculachou nas dentro do UFC. E cara, velho, sobre toda essa história, eu acho uma pena que tudo isso tenha acontecido, né? Não o fato do Bryce Mitchell ter apanhado, até porque ele teve o que merecia, mas eu me refiro ao fato desse lutador ele ter esses discursos, né? Ter esse pensamento em pleno 2025. É de fato uma pena que ainda existam pessoas que compactuam, né? Compartilham esses discursos preconceituosos e supremacistas. E como eu havia dito, o Bryce Mitchell, ele era um lutador muito querido entre os fãs. Ou seja, isso faz com que quando um cara desse dá um discurso como esse, as suas palavras vão ecoar bastante entre as pessoas, né? E isso pode influenciá-las bastante negativamente, espalhando ainda mais esses discursos de ódio. E ainda mais, velho, quando a gente trata de um cara que ele teve a cara de pau de defender um dos seres mais abomináveis da história da humanidade. Apesar dele ter apanhado, apesar dele ter levado uma surra, que foi um final bastante satisfatório, não tira o fato de que ainda existem pessoas aí espalhadas pelo mundo que compactuam com esses discursos bastante deprimentes. Mas é isso, velho, esse foi o vídeo. E diga aí, você conhecia essa história? Você estava por dentro de toda essa polêmica que aconteceu nos últimos meses? Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. Diga qual a sua opinião a respeito dessa polêmica, né? O que é que você acha, né, de um lutador como o Bryce Mitchell compartilhar discursos como esse abertamente? E acima de tudo, deixa a sua opinião a respeito do Jean Silva aí nos comentários, né? Quais são as suas expectativas a respeito desse lutador? Você, assim como eu, ficou bastante satisfeito com o desfecho dessa luta? Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários. Deixa também o seu gostei no vídeo, se inscreva no meu canal que vai me ajudar bastante. E é isso, velho. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui e até a próxima.